Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Leia Preta Leia, este lugar onde a gente sempre fala de literatura empoderadora e significativa, porque aqui a gente acredita que a literatura, a cultura e a educação são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. E falando sobre empoderamento, esta é a palavra do vídeo de hoje. Hoje nós voltamos com mais um vídeo comentando básicos e o comentando de hoje é esse livro excepcional chamado Ela Disse, os bastidores da reportagem que impulsionou o hashtag MeToo. Esse livro, gente, é simplesmente o livro que explica como as jornalistas do The New York Times descobriram todo o sistema de assédio dentro de Hollywood envolvendo Harvey Weinstein e outros. Uma coisa que começou em 2017 e que hoje tornou gigantesca, global, que fala muito sobre a posição da mulher no mercado de trabalho como um ser que deveria ser respeitado, como uma mão de obra super qualificada e bacana, mas que muitas vezes está subjugada e sofrendo com todos os tipos de assédio que é possível. E claro, esse livro fala de uma classe de mulheres muitas vezes que a gente considera que tem vidas perfeitas e super poderosas como atrizes de Hollywood. Então aproveita aí, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vamos ao vídeo. Bom, gente, esse livro, ele foi escrito pelas duas autoras vencedoras do prêmio Pulitzer, Jodi Kantor e Megan Twohy. Essas duas autoras, elas são, na verdade, jornalistas do The New York Times, elas são do The New York Times desde o início da década de 2010, e elas são jornalistas investigativas especializadas em fazer grandes reportagens. A Kantor, a Jodi, ela sempre fez muitas reportagens na área aí de empoderamento feminino, questões de gênero, questões de raça, ela é muito especialista nisso. E a Megan, ela foi uma das pessoas que fez bastante reportagens sobre o Donald Trump e o envolvimento desse cara com um monte de denúncias sobre assédio e estupro. Em 2017, elas começaram essa investigação que começou aí com um burburinho de que tinha um tal de um produtor chamado Harvey Weinstein, que era um cara muito famoso em Hollywood, até pelo menos final da década de 2010, esse cara, hoje ele é produtor, não sei se acho que não é mais, da Miramax, né? Junto com o irmão dele, Bob Weinstein, e esses caras eram grandes produtores de vários filmes e ele era patrono de um monte de atrizes queridinhas de Hollywood, como a Gwyneth Paltrow, a Uma Thurman e a Jennifer Lawrence. Inclusive, ele foi produtor de filmes como Pulp Fiction, Shakespeare Apaixonado e Emma, de 1997, e ele era muito conhecido por fazer filmes não só hypados, mas também filmes assim, sucessos de crítica, filmes que tinham uma densidade. Eles eram blockbusters de Hollywood, mas eles tinham uma densidade maior. E sempre houve um burburinho com o Weinstein sobre o fato de que ele gostava de umas mulheres e gostava muito de fazer o teste do sofá. Só que havia muitos burburinhos e muitas pessoas ficavam naquela dúvida. E a gente está falando sobre assédio ou sobre o fato do Weinstein ser galinha? Porque o Weinstein era um cara casado, então tinha esse burburinho tipo assim, ou ele é infiel, às vezes o cara é infiel, ou o cara está assediando a torta e a direito. Então tudo começou em 2017, quando elas viram lá que uma atriz chamada Rosie McGowan, que é uma atriz queridinha de Hollywood, dos anos 90 principalmente, ela expôs na internet, né, que tinha algum problema com o Weinstein. E depois as meninas conseguiram falar com ela, a Jodi e a Megan, e ela disse que havia sim sido estuprada, não só assediada, pelo Weinstein no início da década de 90 e que depois ela tinha assinado um termo de silêncio. E aí, primeiro elas ficaram naquela dúvida porque elas estavam aí fazendo uma reportagem sobre o Trump e ninguém realmente estava dando muita atenção para essa reportagem porque o Weinstein, embora fosse muito famoso naquela época, já não era mais tão importante em Hollywood, do ponto de vista da mídia, né? Mas quando foi ver atrás ele era muito importante sim. E o Weinstein tinha já sido conhecido por ser um cara explosivo, um cara complicado, um cara mau caráter, mas assim, o cara era isso tudo e assediador. Então começou com a Rosie McGowan e elas começaram as duas a fazer essa investigação sobre o que ficou um dos grandes casos bombásticos, das maiores matérias bombásticas da década de 2010.
E elas começaram a ir atrás e sempre com um problema sério. Primeiro, muitas vítimas não queriam falar sobre as experiências e as que falavam só podiam falar em off, out of records, né, fora dos registros, porque elas tinham assinado os termos de confidencialidade, que eram termos que compravam o silêncio dessas mulheres. E aí, quando questionado, o Harvey dizia que ele só pagava esses termos porque ele era casado e ele tinha tido alguma coisa com essas mulheres, sim, tinha sido tudo consensual, mas que ele não queria que isso vazasse na imprensa porque ele era casado e não queria ser conhecido como infiel. Mas elas começaram a achar muito estranho esse tanto de termos de confidencialidade, principalmente com atrizes famosas como essa Rose McGowan e depois com a Ashley Judd, várias atrizes famosas dos anos 90, inclusive a Gwyneth Paltrow também estava aí falando com elas out of record que ela também tinha vivido situações complicadas e que ela tinha sabido situações. Quando elas começaram a entrevistar essas mulheres fora do registro, elas começaram a perceber modus operandi parecido. E isso me lembrou muito da história da Abdemaci e do João de Deus, porque o modus operandi era muito parecido mesmo. Cada um deles tinha um jeito de agir. O Abdemaci fazia quando as mulheres estavam apagadas lá, né, na sala de cirurgia dele. O João de Deus fazendo como se fosse uma cerimônia de cura. E o Einstein fazia o quê? Ele chamava essas starlets, essas atrizes em ascensão, para quartos de hotéis para conversar sobre possíveis papéis e lá começava a falar um monte de sacanagem, fazer propostas indecentes, tocar nessas mulheres, obrigou algumas a fazer massagem nelas, obrigou algumas a fazer sexo oral e obrigou algumas, como o caso da Rose McGowan, a fazer sexo com ele. A própria Rose diz que para acabar com aquela situação, ela fingiu que tinha tido um orgasmo e foi embora, mas que ela foi estuprada e depois quando ela foi buscar ajuda para processar, ele fez ela assinar esse acordo de confidencialidade e pagou a ela $180 mil. E aí começaram a ver que a empresa estava gastando muito dinheiro para encobrir esses problemas, muito dinheiro aí para silenciar essas vítimas. Quando elas começaram a entrevistar, elas começaram a perceber que não eram só atrizes famosas como Angelina Jolie, Uma Thurman e Gwyneth Paltrow que tinham passado por isso. Eles começaram a perceber o óbvio, que mulheres que trabalhavam para o Harvey dentro da empresa da Miramax e outras tinham sido também muito vítimas, várias delas vítimas desse mesmo modus operandi de assédio. Chamava elas para ajudar ele no trabalho, dentro de um quarto de hotel, ou dentro da casa dele, ou em algum lugar, ou no elevador, e as forçava a fazer coisas que elas não queriam. Algumas vezes, né, quando ele era mais novo, ele forçava o sexo mesmo por penetração, outras vezes não chegava a acontecer a penetração porque a forma que o cara vai agindo vai mudando ao longo da vida, e eu vi isso muito no documentário Em Nome de Deus, né? Mas esse desejo, né, essa coceirinha que o cara tem, o gosto que o cara tem não muda. O cara continua sendo um puta de um estuprador, torturador, explorador de mulheres, mas às vezes ele não tá mais com aquela força, aquela virilidade toda. Mesmo assim ele não perde a vontade de objetificar mulheres. E aí o livro foi muito interessante porque eu não sabia como é que acontecia uma grande investigação jornalística e fiquei muito interessada por causa da questão do Intercept, dos vazamentos e tal. Como é que essas pessoas fazem uma investigação de uma forma tão séria e bem construída que isso não vai cair em tabloide e dizerem que a investigação é irrealista, etc. e vai gerar processos. Então uma das coisas importantes dessa investigação é que elas tinham que informar o próprio Harvey que elas estavam investigando e que ele tinha aí pouco tempo antes da reportagem sair, ele teria direito de resposta. Então elas botavam tudo que ele tinha que ser acusado e teria que incluir na reportagem os direitos de resposta do Harvey e da companhia dele, das coisas que ele estava sendo acusado. Elas começaram, né, essa investigação, a reportagem, com 8 mulheres, e foi muito legal porque no final do livro elas fizeram uma reunião com essas mulheres, que também aconteceu no caso do documentário Em Nome de Deus. Elas começaram, fizeram uma reunião com essas mulheres, para essas mulheres se conhecerem, mulheres que não eram famosas e as que eram famosas. E um outro caso que é muito próximo da questão do João de Deus é que foi uma reportagem de jornal que depois gerou acusação contra esse cara. O caso do João de Deus foi do mesmo jeito. Algumas mulheres já tinham feito acusações jurídicas contra o Harvey. Há anos atrás já tinha um monte de pequenas acusações ali e eles haviam apagado todos esses pequenos incêndios ao longo dos anos e ele usava uma rede de advogados muito bem posicionada para conseguir silenciar essas mulheres. E como a legislação anti-estupro dos Estados Unidos não era uma legislação boa, inclusive até hoje não é, a nossa é até bastante superior deles, né, da deles.
Para essas mulheres era mais fácil assinar o termo de confidencialidade, é palavra difícil, e se silenciarem do que elas irem lá e botarem o cara na justiça, porque o processo poderia durar anos e essas coisas das nuances de consentimento nos Estados Unidos é complicado. E o Harvey contratou uma grande advogada de direitos das mulheres lá para tentar educar ele em relação a isso que ele fazia, porque na cabeça dele, segundo ele dizia, obviamente, tudo que ele fazia, ele achava que era consentimento. Ele achava que aquelas mulheres estavam concedendo ao assédio dele. Ele não entendia, segundo ele, que o fato dele ser um cara puta poderoso, com o poder de tirar aquelas mulheres do universo, né, principalmente do ponto de vista do mercado de trabalho, servia como um não consentimento, que aquilo era coação. O fato de você ser um figurão, um tubarão de Hollywood, que poderia ameaçá-las e tirá-las do universo de Hollywood, era coação. Que é uma grande mentira, eu tenho certeza que ele sabia o que ele fazia, porque senão ele não tinha assinado tantos acordos e gastado tanto dinheiro para silenciar essas mulheres. Ele teria simplesmente contratado esses advogados para acabar com essas mulheres no tribunal e ele não o fez. E elas começaram a fazer essas entrevistas com essas pessoas e a maioria das mulheres não concordava de falar on the record, né? Mostrando o nome delas, etc. Então o que elas começaram a fazer? Investigar esses tais desses acordos. Investigava e tal, a maioria das mulheres não tinha acesso aos acordos, mas os advogados sim. E como é que funciona esse acordo? O acordo ele tem cláusulas muito específicas, a mulher não pode falar com ninguém, de forma alguma, para o resto da vida, o que aconteceu ali, porque ela quebra o acordo e tem que devolver o dinheiro, e pode ser, né, depois punida, ela pode ser processada, o que é esquisito, porque como é que você processa uma mulher porque ela foi e denunciou um estupro? Para vocês verem como é que a legislação dos Estados Unidos é esquisita. É aquela coisa, não tem preto no branco, é tudo zona cinzenta. E esse é um livro, gente, bastante descritivo. Elas duas escrevem o livro em terceira pessoa, então uma hora ela vai falar Jodie fez não sei o que, Megan fez não sei o que. É escrito pelas duas autoras e vocês vão entender exatamente como foi que aconteceu. E não só isso, a pressão que elas sofreram do Harvey e de todo mundo ao redor para fazer essa reportagem funcionar e como é que foi importante a figura da editora-chefe delas, do The New York Times, que falou não, nós vamos levar essa matéria para frente sim, haja o que houver. E aí ele fez lá um risco de processo, mas quando as provas começaram a aparecer e ele foi preso, ele não processou ninguém. Ele não processou porque ele sabia que estava errado. E aí, obviamente, já era um homem idoso, já apareceu no tribunal de Bengala, toda aquela descrição que a gente conhece. Não sei se está preso ainda, por causa da Covid, né? Mas foi muito interessante você romper esse silêncio e ver como é que essas mulheres que a gente considera tão poderosas, como a Gwyneth Paltrow, por exemplo, que é uma mulher puta, riquíssima, simplesmente passaram por uma situação extremamente constrangedora, foram assediadas, foram abusadas, sofreram ameaças, e são queridinhas de Hollywood e ninguém sabe. E aí coloca muita questão do privilégio, porque se essas mulheres super privilegiadas estavam tendo tanta dificuldade de preencher essas entrevistas, de dar essas entrevistas, de colocar a cara a tapa, imagina as mulheres que não têm privilégio nem dinheiro, que eram, aliás, a maior parte das vítimas. Até o último momento que esse livro foi produzido, esse livro ele foi publicado em 2019, até o momento da publicação eram mais de 80 denúncias apenas contra o Harvey por diversos níveis de assédio e estupro, além de que começou a pipocar no hashtag MeToo ao longo do mundo, pessoas denunciando, chefes, patrões, e aí foi de Woody Allen até, né, todos os grandes figurões de Hollywood acabaram. Ei, gente, fiquei sem bateria, mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse livro, ela disse, ele está aqui, eu vou colocar o link de associado da Amazon se vocês quiserem comprar. Eu paguei R$33 alguma coisa, talvez esteja em promoção. Não sei se ele tem versão e-book, mas se tiver eu vou colocar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrem-se mais uma vez que eu tenho um segundo canal chamado Free Winnie, que os vídeos saem sempre às quartas-feiras. Você pode encontrar esse e outro conteúdo no meu Instagram, @leiapretaleia. Então vão lá para vocês conferirem, me adicionem no Instagram de vocês, vão me seguir. É isso que eu tinha para hoje. Até mais!